Fala galera, beleza? Tio Douglas na área. E estou acompanhado aqui do meu amigo Felipe, nesse novo projeto aqui do canal, pessoal. E aí, Felipe, beleza? Fala Douglas, beleza? Desejo aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que hora que os ouvintes do canal vão estar aí nos escutando, né? Mas sejam todos muito bem-vindos nesse novo projeto. E nesse podcast nós vamos falar de coisa boa, né, Douglas? Vamos falar de quê? Falar daquilo que todo mundo tem interesse: futebol. E como bom comentarista, eu prometo falar bastante besteira aqui e de vez em quando eu vou falar algumas coisas importantes. Mas o importante é que nós vamos falar aí sobre aquilo que todo mundo gosta e toca o bonde aí, Douglas. Manda ver no assunto que nós temos para tratar sobre hoje. Então, pessoal, quem acompanha nossas lives, principalmente a do Pro Evolution aí nas quinta-feiras aqui no canal, tá cansado de ver que nós gostamos muito de futebol, né, pessoal? E assim como a maioria das pessoas no Brasil, gosta desse esporte aqui, né? E nós tivemos essa ideia de trazer aqui esse projeto num formato de podcast, né? Que vamos trazer curiosidade, análise, resultado, notícia, entre outras coisas aqui relacionadas ao futebol, pessoal. Nós vamos começar dessa vez na quarta-feira, que está sendo esse vídeo aqui, porque tem um evento muito importante que a gente vai estar falando sobre ele aqui nesse podcast. Mas estamos pensando em deixar ou na quarta-feira ou no sábado. E esse é o nosso primeiro tema aqui de votação aí, ó. Deixa aí nos comentários, pessoal, qual dia vocês preferem para o nosso podcast aqui relacionado a futebol. Esse vai ser exclusivamente relacionado a futebol, beleza? Então vamos lá, né, Felipe? O primeiro tema aqui que nós escolhemos é sobre o Brasil nas Olimpíadas, pessoal. Bom, amanhã começa as Olimpíadas lá de Tóquio na parte do futebol masculino. E nós resolvemos trazer aqui algumas curiosidades que aconteceram com a seleção, coisas que marcaram a seleção e como vai ser a participação do Brasil nessas Olimpíadas de 2020, só que realizada em 2021, né? Por causa da pandemia, foi atrasado esse ano, né? Deram mais um ano aqui de espera. Ainda bem, né? Tiveram esse bom senso. E tá aí batendo a nossa porta aqui agora. E vai começar amanhã, 22 de julho de 2021, vai começar a seleção brasileira de futebol masculino, sub-23, vai entrar para estrear contra a Alemanha. E aí, Felipe, o que você pode nos trazer de detalhe aí desse jogo que vai acontecer amanhã, Felipe? Pois é, Douglas, amanhã, 22 de julho, quinta-feira, né? Para quem estiver em casa aí, não estiver trabalhando, vai poder assistir um joguinho às 8h30, horário de Brasília, na capital Tóquio. Aliás, eu tô achando até que eu vou reivindicar lá no trabalho hoje, rapaz, poder ficar em casa amanhã para poder assistir o jogo, porque como é que pode isso? A seleção estreia e aí eu vou estar trabalhando, não vou poder ver? É um É ato de uma falta de patriotismo, né? patriotismo disso, Com é por isso certeza. que o Brasil não vai para frente. Mas enfim, o jogo vai ser às 8h30. Se eu vou conseguir assistir ou não, eu não sei, muito provavelmente não, né? Acho que não vão me liberar. Vai ser realizado na capital, Tóquio, e no estádio de Yokohama, no belo estádio de Yokohama. O estádio de Yokohama, Douglas, ele é o segundo maior do país. Ele tem uma capacidade aí para 72.327 espectadores. Grande, hein? E aí eu te faço a seguinte pergunta: você sabe quantos ingressos já estão vendidos para esse jogo? Rapaz, sei não. Fala aí. Pois é, então eu vou falar para vocês. É aquela mesma nota que você tirava na escola. Vixe. Zero. Tô brincando, eu sei que você não tirava zero porque você era um aluno aplicado, mas é isso aí mesmo, pessoal. Zero ingressos. Sabe por quê? Devido ao protocolo adotado pelo Japão, né? Eles estão impedindo a presença de público nos jogos que vão ser realizados em Tóquio. Então, todos os jogos realizados em Tóquio vão ser com estádio vazio. A exceção é a presença do público nas cidades de Miyagi,
aquele mesmo lá do Karate Kid, Caraca. nas cidades de Shizuoka e de Ibaraki. Mas é um público limitado também a 50% do estádio, desde que não ultrapasse o total de 10 mil torcedores. Então, Douglas, eu vou te dar até uma opinião a respeito disso aí. Fala Eu aí. acho até um exagero, você sabe por quê? A gente sabe que o Japão, o asiático de uma forma geral, ele é bem disciplinado, né? Se você coloca aí 10 mil torcedores lá no estádio de Yokohama, você pode ter certeza que eles iam respeitar a distância regulamentar de 1,5 m, 2 metros, seja lá qual for. Eles iam ficar quietinhos lá no canto dele. Se fosse aqui no Brasil, ia ser diferente, porque a gente já viu aí como que foi a própria experiência na final da Libertadores entre Santos e Palmeiras, né? Sim, Você sim. pode colocar aí 100 torcedores no Maracanã. Eles não iam ficar isolados, ia ficar trepado um em cima do outro, um fungando no cangote do outro, ia ser aquela muvuca que o brasileiro já está acostumado. Mas, como é lá no Japão, a gente sabe que eles vão respeitar isso, né? E, de certa forma, a gente tem que concordar, porque, assim, eles estão tomando as medidas necessárias que o mundo espera, né, para poder combater a Covid. E em um evento internacional desse porte, eles têm que mostrar um exemplo realmente a ser seguido para o resto do mundo. Isso Enfim. aí. Na estreia da competição, o Brasil vai reviver a final histórica disputada em 2016, que foi exatamente contra a Alemanha, né, Douglas? Isso, eu Na lembro bem. ocasião, a seleção brasileira ela se sagrou campeã olímpica pela primeira vez. Até então, nunca havia conseguido o título. E Po- conseguiu o título exatamente em casa. Pois E é. aí, Douglas, aproveitando que a gente já está falando de história aí, né? Já voltamos ao ano de 2016. Fala um pouquinho do retrospecto da seleção aí, do histórico da seleção nos Jogos Olímpicos. O que Vamos. você tem de informação sobre isso? Bom, vamos lá então. Bom, o histórico da seleção nosso não é tão vitorioso assim em questão de título, né? Como nós mencionamos aí anteriormente, só tem um, que foi em 2016. Ó, as Olimpíadas é realizada bem antes das Copas do Mundo. Mas aí vem muita questão histórica do Brasil ter levado times catadões, digamos assim, times que não eram mesmo para valer, né? Ele tinha como o objetivo do Brasil sempre foi Copa do Mundo. E as Olimpíadas foi meio deixado de lado. Foi começar a ter muita visão a partir da década de 90 para cá, pessoal, que aí começou a corrida atrás do ouro. Mas na história, o Brasil tem 13 participações em Olimpíadas, 34 vitórias. Ele é o país que mais venceu jogos na história da competição. Só que ele não é o maior campeão do torneio. Como a gente falou, ele só tem uma medalhinha de ouro. Medalha no total, Felipe, nós temos 6 medalhas. 3 de prata, 2 de bronze e uma de ouro. E o Brasil conquistou de uma forma muito bonita, eu me recordo bem. Eu assisti aquele jogo, foi aqui no Brasil, foi a final muito bacana, que o Brasil empatou de 1-1 com a Alemanha e levou a disputa para os pênaltis, Felipe. E na disputa por pênaltis, o Brasil ganhou de 5-4 naquela disputa lá. Aquela final, né? E isso, E você sabe o que eu acho, ah, Douglas? Eu estava refletindo sobre isso ontem. Eu acho que esse aí pode ser o grande legado da carreira do Neymar, sabia? sim, Porque, assim, pode ser que a gente se engane, mas pelo andar da carruagem, é muito provável que o Neymar encerre a carreira dele sem ganhar uma Copa do Mundo. Pode ser que ganhe? Pode ser, mas não é isso que a seleção principal está mostrando para a gente, né? pois E é, aí, cara. mais lá para frente, quando vierem a zoar ele, porque eu não sei se você já viu pela mídia aí, que tem alguns jogadores feito Vampeta, feito Edilson, que eles zoam falando assim que eles são melhores do que o Messi porque eles têm Copa do Mundo e o Messi não tem, né?
É, Então o Neymar vai ser a mesma história. Ele vai poder de repente olhar aí para um Romário, para um Ronaldo e falar assim: vocês têm Copa do Mundo? Pois é, eu tenho Olimpíadas e vocês não têm. e Então, de repente, esse aí pode ser o grande legado da carreira dele. sim, sim. E assim, é importante, né, que esses outros camaradas aí, igual o Ronaldo e Romário, tiveram a chance de buscar o ouro lá nas Olimpíadas, mas não conseguiram não. O Ronaldinho Não Gaúcho também conseguiram. É disputaram. verdade. E falando em jogadores, né, Felipe? O que que você tem aí pra gente sobre a participação atual do Brasil? Quem foi pra seleção? Como que o Brasil tá aí pra... O que que a gente pode esperar nessa Olimpíadas que começa amanhã? Pois é, Douglas, olha só, a seleção, ela ainda continua candidata ao título, né? Sim, Eu acho que sim. a seleção brasileira, pela tradição da camisa, Sempre é, qualquer né? campeonato que ela entrar, ela sempre vai ser candidata ao título. Mas eu considero essa seleção inferior à de 2016. Você Aham, vai recordar comigo aí que em 2016 nós tínhamos um ataque formado por Neymar e Gabigol, por exemplo. aham. Isso aí já dá, é um peso muito grande. E essa seleção que atualmente é comandada pelo técnico André Jardine, ela sofreu com alguns vetos dos clubes, tanto nacionais quanto estrangeiros, que não liberaram alguns jogadores que poderiam fazer muita diferença nesses jogos. Olha só o exemplo. O Marquinhos, zagueiro do PSG, que eu considero aí um dos melhores zagueiros do mundo, é um zagueiro bem estável, né? Não comete falhas, não foi liberado. Cara, pra mim ele O... tá no top 3, ô Felipe, de Com zagueiros do mundo. certeza, cara. Se não for o melhor, ele está no Sim, top sim. 3. Eu concordo plenamente. Outro que eu acho que tinha muito a contribuir também, o Gerson, que foi para o Olympique de Marseille. Claro, sem assim questão de clubismo, né? Eu sou flamenguista, mas sem clubismo. Eu acho o Gerson, desde que eu acompanho o futebol, o melhor, ou pelo menos também o top 3 dos melhores volantes que eu já vi jogar. Porque ele é um cara técnico, você pode ver que ele tem controle de bola, ele esconde a bola dos adversários enquanto ele está com ela em domínio. É um volante moderno, de passada larga. Ele me lembra até muito os volantes franceses. Tem um estilo de jogar muito parecido. A Aham. gente fica na expectativa de como que ele vai atuar no Olympique de Marseille, porque tem muitos jogadores brasileiros que são bons, mas vão para a Europa e não vingam, né? Sim. Mas eu acho que o Gerson tinha muito a contribuir, tanto para a seleção olímpica, como também tem muito a contribuir para a seleção principal. Infelizmente, também o Olympique de Marseille, que é o clube que recentemente comprou ele, não liberou para ele poder disputar os jogos. Aham. O atacante Pedro do Flamengo, que é um centroavante de ofício aí, que eu também considero um bom jogador, não foi liberado. E a principal ausência é do Neymar, né? Porque o PSG não liberou, assim, polêmicas à parte do que ele faz fora de campo, não vou entrar no mérito da questão, mas não tem como a gente negar que hoje em dia é o principal craque do futebol brasileiro, é o jogador diferenciado que a gente tem. E vai Pois, fazer muita falta nessas Olimpíadas. pois é, Felipe. E desses quatro aí que você comentou, o Gerson e o Pedro têm idade olímpica, né, cara? Já o Marquinhos e o Neymar Exatamente, seria aquela convocação especial que pode levar até três que tem mais, né? E, pô, o exatamente. Gerson e o Pedro realmente, sim, dos que têm idade olímpica, vão ser uma grande falta. Aliás, idade olímpica, né, Douglas, que é até uma curiosidade, os Jogos Olímpicos eles permitem jogadores até 23 anos, Isso. mas, né, as Olimpíadas seriam disputadas aí em 2020 em Tóquio, mas devido à pandemia elas foram adiadas para 2021 e por isso, excepcionalmente esse ano nessas Olimpíadas, né, abriu-se a exceção de poder convocar jogadores até 24 anos. Isso. Bom, Só agora, com fazendo um adendo aí relação. rapidinho, Felipe. Sim, diga. Tem essa questão aí dos 23 anos, né?
mas aí pode levar mais 3 já com idade superior. Isso daí é normal. Aí Exatamente. só ficou essa questão do 23 para o 24 por causa do adiamento do ano passado. Mas pode continuar agora, Exatamente. desculpa interromper. Não, sem problema. Inclusive, o Neymar já passou bem da idade, né? Neymar está Muito. com 28, seria um desses 3 jogadores especiais aí levados além do limite da idade. Sim, sim. Bom, para não falar só de coisa ruim, a gente tem um ponto positivo. Eu acho que nós temos um grande meia aí que foi convocado, que é o Claudinho do Red Bull Bragantino. Muito bom. Eu acho que ele ir para as Olimpíadas é assim uma coisa muito boa para a carreira dele, cara, porque ele vai poder se testar na seleção brasileira, vai poder ganhar experiência. E eu acho interessante até para que ele possa mais tarde ser incluído na seleção principal, que a gente vê a carência de meias de qualidade que nós temos aqui no futebol brasileiro e até no futebol mundial, para falar a verdade, né? Uhum. Então, ele eu considero realmente assim algo muito bom tanto para a carreira dele como para a própria seleção brasileira olímpica e principal. E o outro jogador de destaque, que seria um daqueles levados acima do limite de idade, é o Daniel Alves. Eu vou deixar minha opinião aqui, eu considero um ponto positivo. Eu acho que o Daniel Alves ele tem inclusive que ser titular na seleção principal pela carência de lateral direito. Mas o que, que você acha, Douglas? Você acha que o Daniel Alves indo aí para a seleção olímpica é um ponto positivo ou é um ponto negativo? Cara, também tirando o clubismo de lado, né, que eu sou torcedor do São Paulo, mas cara, eu acho um ponto muito positivo, cara. Não tem como discordar que o cara que é maior campeão do futebol no mundo, estando ali na seleção, é um puta peso, né? A questão da experiência, dele poder estar organizando o time ali, a liderança, né, do elenco. E com certeza ele vai ser titular ali, cara, porque igual você falou, tanto na principal quanto na olímpica, seja lá em todas as seleções mundiais, se eu não me engano, tá com uma carência enorme de lateral, inclusive a nossa, né? Então assim, ele se não acontecer nada ele machucar, eu creio ele que ele vai ser o titular e capitão até nas Olimpíadas todas. E A assim, capitão tem que ser. e ele, pô, ia ser um título também pra ele de grande importância, né? Já, já para adicionar essa galeria de troféu, caso chegue lá, né? E cara, é isso aí. Ele pode jogar ali. Ele mostra um talento ofensivo muito grande, né? Apesar da idade também já, que é para um jogador é meio avançado, mas o cara tá mandando bem. Você tocou no ponto. Você sabe o que que eu tenho medo, Douglas? Ah, Ele é um jogador já de idade. aham. Aí ele vai para as Olimpíadas, obviamente ele vai jogar como lateral. Uhum. Eu tenho medo desse cara, você botar um velho lá na lateral e ele não conseguir acompanhar a É, molecada, porque é tudo abaixo de 24. E aí você, como joga de lateral aí no final de semana, meio de semana, sabe muito bem como é que é essa história de levar a bola nas costas, né? nem pensar. Eu Pois. tenho medo que isso aí acabe acontecendo com Daniel Alves, cara, apesar de toda a qualidade e experiência que ele tem. Agora, outro ponto. Ah, Vamos torcer para que nesse jogo contra a Alemanha ele não venha, não se aproxime ali do goleiro para organizar a saída de bola, igual ele fazia com o Fernando Diniz, né? nossa, Se mãe, ele nem não pensar. fizer isso, já tá bom, ele já fez o papel dele na Copa, porque aquela saída de bola do Fernando Diniz que ele fazia no São Paulo era uma coisa espetacular para o adversário. Pro Os caras adversário. ficavam trocando passe dentro da pequena área. Então, quer dizer, não faz isso não, viu, Daniel Alves? Joga direitinho, joga na sua, ali na lateral direita, faz aquilo que você sabe fazer, joga com prudência. Eu acho que, apesar da idade, apesar desse medo aí que a gente tem de você não conseguir acompanhar a molecada, eu acho que você vai se dar bem. Agora, Douglas, me fala uma coisa, vamos logo para o que interessa, vamos mostrar que a gente não é só um roxinho bonito na internet, mas que a gente entende de futebol de verdade. Eu Ixi. quero a sua opinião
para o jogo de amanhã, o que vai dar nesse Brasil e Alemanha? Olha, Felipe, eu sinceramente tem essa questão do torcedor, cara. Por mais que a gente fala, seleção tá ruim e tal, mas tem aquilo, né, cara? A gente quer que ganhe, sem dúvida. Eu torço demais e, sinceramente, Felipe, olhando o retrospecto da seleção, da nossa seleção e da Alemanha, eu, sinceramente, eu confio na vitória do Brasil amanhã. Você acha que o Brasil ganha, Eu Douglas? acho. Apesar de que a Alemanha é a Alemanha, né, cara? Falou que a disputa contra a Alemanha é sempre pegado, é um clássico, né? Mas, cara, se você olhar os retrospectos aí os últimos jogos das duas seleções, você vai ver que o Brasil tá bem, ó. Brasil ganhou aqui nos amistosos esse ano, ó. Ou melhor, ano passado teve amistoso, ó. O Brasil ganhou a Coreia do Sul de 3-1. Teve um tropeçozinho contra o Egito, mas acontece. Goleou aqui o último jogo, ó, o Emirados Árabes 5-2. E tem a questão que quando é contra a Alemanha, o Brasil, a não ser aquele bendito 7-1, o resto é sempre um jogo muito pegado, Felipe. Eu acredito Você chuta um placar aí ou não? Eu acho que vai ser apertado, uns 2-1, 2-0. Eu creio por aí, Felipe. E sim, se você também falando em resultado, né? A Alemanha veio com empate aí contra a poderosíssima Honduras em 1-1. Um jogo que foi marcado aí por ofensas racistas lá contra os jogadores, mas coisa que a gente espera que não aconteça nesses Jogos Olímpicos. Pois é, né? uma coisa horrível. Principalmente nas Olimpíadas, que veio exatamente aí para promover a união dos povos. Pois é, mas aí só terminando esse comentário aí quanto à Alemanha, cara, por mais que teve isso, já faltava pouco tempo para acabar o jogo e tava empatando com Honduras. Então assim, vendo esse lado aí, a não ser que eles estão escondendo muito o jogo, eu acho que o Brasil é favorito, Felipe, sinceramente. E você, cara, o que você acha desse jogo aí? Ó, eu acho duas coisas. Primeiro que agora eu acabei de entender por que eu tô nesse canal. Você sabe por quê? Porque eu sou a voz da sensatez nesse quadro. O Brasil não vai ganhar da Alemanha amanhã. Mas também não vai perder. Mas também não vai perder, não. Olha só. Nós vamos ter aí um embate de duas seleções fortes, que assim, queira ou não, são candidatas ao título. É o jogo de estreia, então tem essa questão do nervosismo também. Eu acho que nenhuma das duas vai se arriscar muito, não. Entendeu? Então eu estou apostando num empate aí entre a Alemanha e eu vou chutar o placar de 1-1 nesse jogo. Vamos ver quem tá certo no final. Bem conservador. Cara. Eu espero que eu esteja. Acho que não vai sair disso, não. Eu espero que eu esteja, né? Como um bom brasileiro, espero que eu esteja. Mas, realmente, cara, é igual eu falei também, você falou, é um Brasil e Alemanha, sempre vai ser disputado. E tá valendo já classificação, né? A partir do momento que entra em campo, tá valendo a classificação. Sem dúvida. E por falar nisso, Douglas, vamos falar do caminho da seleção aí nesses Jogos Olímpicos, né? Ia falar com você agora. Manda aí. Bom, o Brasil ele tá aí no grupo D, junto com a própria Alemanha, né? Costa do Marfim e Arábia Saudita. Eu acho que desse grupo aí você vai concordar comigo que Brasil e Alemanha vão despontar. Eu acho que não tem como aí sair disso, né? Pois é, tem a questão que as seleções africanas sempre são pedra no sapato aí do Brasil, sempre chegam bem, né, cara? E elas são sempre uma surpresa, né, cara? Você não sabe o que esperar delas, a verdade é essa. Pode ser uma seleção que chegue lá para não fazer nada e pode ser que dê trabalho. Eu lembro que na década de 90, as seleções africanas elas davam muito trabalho, porque assim, pelo próprio biotipo do africano, eles eram muito fortes, muito rápidos, e aí as outras seleções sofriam muito com isso. Hoje em dia o futebol já está muito físico, né? Em todas as partes do mundo. Então essa discrepância acabou diminuindo. A parte física ela está igualada para mais ou menos todo mundo. Apesar do que
eles ainda são mais fortes do que o Ocidente. Aham. Mas eu acho que ainda assim dá Brasil e Alemanha. Pela lógica é essa. Eu Pois não é. acredito em Costa do Marfim, Arábia Saudita, então nem pensar. É, vão torcer pra isso, né? Inclusive, você falou nisso daí, pessoal, falar aqui pro pessoal, classificam os dois primeiros de cada grupo, né, Felipe? Exatamente. Aí, pô, Brasil e O Alemanha Brasil são e franco Alemanha, favoritos aí pra disputar quem é o obrigação primeiro e o moral, segundo, né? né? É, exatamente. Pode classificar. E vão dar uma No passadinha grupo nos C, outros? vamos lá. Vamos No lá. grupo C, nós temos Egito, Espanha, Argentina e Austrália. Acho que aí também a obrigação fica muito claramente para Argentina e Espanha, Sim, sim. né? A Austrália também tem um jogo físico muito forte, né? Aham. Aliás, a Austrália aí, para quem não conhece, é o país nacional do rugby, né? Que é um esporte parecido com o futebol americano, só que sem tanta proteção. Eles são muito fortes, junto com a Nova Zelândia, mas Espanha e Argentina também têm obrigação moral de passar para a próxima fase. E eu vou falar uma coisa sobre esse grupo aí. Eu acho que é o grupo, assim, depois do Brasil e da Alemanha ali, o grupo mais forte. Que os outros que eu tenho olhado, Concordo. sinceramente, eu não acho não, Felipe. Mas é Dá achismo, né? uma olhada nesse grupo B, por exemplo. É o mais fraco. Vou Nova adiantar logo minha opinião. Zelândia, Nova Zelândia, Coreia do Sul, E Honduras. Honduras e Romênia. Você sabe o que vão ser esses jogos desse grupo B aí? Briga de foice no escuro. Você vai ver Uhum. que peladeira que vai ser isso aí. Cara, quem você chuta passar daí, Felipe? Eu, sinceramente, olha, eu não tenho opinião formada não, cara. Cara, eu vou chutar um só, porque chutar mais de um aí é complicado. Eu acho que a Coreia do Sul, ao longo dos tempos, ela tem evoluído no futebol, né? Aham. Não sei a que pé está a seleção olímpica da Coreia do Sul, mas na Copa do Mundo você pode ver que a Coreia do Sul ela tem tido assim uma evolução ao longo de cada Copa. Tem conseguido, de certa forma, pelo menos sair aí da primeira fase, disputar umas oitavas, às vezes até umas quartas de final, né? Como aconteceu quando a Copa foi disputada lá. Então Aham. eu vou chutar aí Coreia do Sul, acho que Honduras muito fraca. Vou chutar Coreia do Sul e Nova Zelândia, cara. Nova Zelândia, acho que pela questão física também aí, tem uma, assim como a Austrália, ela vai acabar levando vantagem frente aos adversários. Aham. E o Você grupo chuta A? quem? Ah, cara, eu vou compartilhar da sua opinião da Coreia do Sul. Agora o outro, não sei dizer não, cara. Vamos lá pro grupo A, né? Agora, Grupo França, tem que ir, tem que favoritaça. passar, favorita. México, África do Sul e Japão. Aham. A África do Sul pode surpreender? Pode, mas não acredito. Japão tem evoluído, mas acho que vai fazer um jogo duro contra o México, mas eu acho que passa México e França. Pois é, eu vejo aí a França como a primeira força desse grupo, disparado. E depois Sem eu, dúvida. eu chuto México e Japão aí pra se disputar o segundo lugar, cara. É, não Pode levo ser que o fé na Japão África, acabe sinceramente, superando. da África do Sul não levo fé não, mas pode ser que surpreenda, né? Jogo é aquilo, futebol você pode até falar, mas só dá pra saber depois que o apito final acontece. É, Exatamente. Certeza não dá pra gente não ter tem de como nada. ter nenhum desses grupos, assim, a gente dá a nossa opinião e tal, fala, mas só acaba quando termina aqui realmente, falando assim, Pensou? A gente zoando. desce o pau e depois classifica a Arábia Saudita e Honduras aí para a próxima Só pra fase? queimar nossa língua. Só para queimar nossa língua? Mas pode acontecer. Pois é. Bom, eu espero que o Brasil mande bem. Eu sinceramente espero o Brasil campeão. Vamos ver. Mas tem vários adversários aí que pode ser pedra no sapato. Tem francos favoritos aí, a Alemanha, a França, aqueles tradicionais, né? Argentina, Espanha. Sim, sim. Tem os outros que brigam por fora, mas se estão aí, tiveram seus méritos, né? E vamos ver no decorrer desse torneio aí, que é um torneio rápido.
Em menos de um mês acaba e a gente vai saber aí o campeão, quem vai levar a medalha. Mais alguma consideração, Exatamente. Felipe, pra gente terminar nosso podcast? Cara, acho que é só nenhuma consideração, nenhum outro comentário, nenhuma intriga também por enquanto. Vou deixar as intrigas para os próximos podcasts. Aham. E é isso aí. Bom, uma última notícia aqui antes, né? Hoje de manhã, a seleção brasileira feminina, pessoal, já começou, já estreou. Sapecou a China 5-0. Dizem que o primeiro tempo. Eu não assisti, pessoal, mas pelos comentários que eu vi, sim, Brasil, o primeiro tempo foi impecável, fez 2-0, abriu 2-0. No segundo tempo deu uma relaxada, mas ainda assim fez mais 3. Assim, começou muito bem e espero que as meninas também deem muito bem aqui na Olimpíada. E inclusive, pessoal, pode ser um tema nosso aqui também, de discussão, né, Com Felipe? certeza. Aham. Que o Brasil Eu acho feminino que tem a feito mais do seleção que a masculina, inclusive. tem jogado mais bonita do que a masculina, né? E Aham. você acha que você vai sentir falta aí do Tite no comando da seleção? Ou você acha que o Daniel, o, o Jardine, tá, tá bem aí no comando da seleção? Ah, Você sente eu acho do que ele tá bem, futebol cara. alegre, do futebol positivo, ofensivo do Tite? Acho que não, né? Acho que não. Acho que eu e os outros 200 milhões de brasileiros não. Bom, então, pessoal, agradeço a todos que assistiram até aqui o final. Agradeço ao Felipe pela participação. Esse quadro não é meu, com participação do Felipe. Esse quadro é meu e do Felipe. É um quadro dividido, pessoal. Inclusive o roteiro aqui, a maioria foi ele que fez. Nós estamos divididos aqui. Esse é um projeto piloto aqui, esse podcast. Caso venha fazer sucesso, podemos até pensar em separar aqui do canal, fazer um canal à parte só para isso, mas aí depende da participação de vocês. Espero que vocês gostem. Sugiram aí nos comentários, pessoal, próximos temas que para a gente debater aqui. Surgiram aí. Fala o que vocês gostaram, que podemos melhorar. Inclusive, né, Douglas, se quiser que a gente faz o comentário pós-jogo aí, para a gente Sim, fazer uma análise tática, uma análise do desempenho da seleção contra a Alemanha, independente do resultado, sugiram aí que a gente faz também, grava um vídeo a respeito, e a gente espera que vocês deem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo aí, né? Compartilhe com seus amigos, compartilhe até com seu inimigo para você esfregar na cara dele que você tem um canal novo de qualidade que ele não tem. isso aí. Compartilhe com todo mundo aí para maior parte das pessoas terem acesso a esse conteúdo. Isso aí. Então, galera, um grande abraço e até a próxima. Falou, valeu!